Olá pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, eu estou passando aqui por meio desse vídeo para responder uma pergunta a qual me foi feita no dia de hoje, no meu direct no Instagram, relacionada a um texto, palavras proferidas pelo próprio Jesus. Uma pessoa que teve dúvida acerca da interpretação desse texto e pediu a minha opinião, e por meio desse vídeo eu quero responder. Acerca de um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor historiador Lucas, no capítulo de número 22, versículos 42, 43 e 44, que diz assim o versículo 42, que foi a pergunta a qual me foi feita, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas de sangue a escorrer até a terra. Meus amados e queridos irmãos, para entendermos o versículo 42 do capítulo de número 22 do doutor e historiador Lucas, a gente precisa entender acerca da anatomia e fisiologia concernente ao esforço físico de Jesus. Alguns historiadores e alguns médicos profissionais da área, eles estudando acerca dos sentimentos e das emoções de Jesus, que o qual Jesus sentiu no Getsemane, alguns eles relatam, tanto historiadores como os médicos e grandes teólogos, exegetas da palavra de Deus mais profundos, eles têm esse versículo a qual Jesus se referiu não acerca do sacrifício na cruz a qual estava por vir, mas sim a sua condição física. Porque Jesus naquele momento, como diz o versículo 44, Jesus estava posto em total e profunda agonia. Jesus havia acabado de ser traído por Judas e entrado no Getsemane para orar. Mas Jesus sabia de que morte ele iria morrer, porque ele mesmo havia revelado já aos seus discípulos de que morte iria morrer. Todavia, quando Jesus relata as seguintes palavras: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava relatando concernente à sua condição física, porque segundo alguns médicos e doutores da área anatômica e fisiológica, Jesus poderia ali estar enfrentando um momento e combatendo um infarto, um ataque fulminante ou um aneurisma cerebral, porque o sentimento de emoção de Jesus estava muito alto, o teor do seu estresse, a sua angústia estava muito alta, e Jesus a qualquer momento poderia ter um ataque fulminante e também um aneurisma cerebral, um AVC, um acidente vascular cerebral. Então Jesus clama ao Senhor: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha vontade, mas a sua. E a Bíblia vem dizer no versículo de número 43 que Deus ele envia um anjo que o conforta no jardim do Getsemane até que Jesus se revigora as suas forças e daí é liberto daquele momento de agonia. Todavia, Jesus não se referia ao sacrifício da cruz. Jesus se referia à sua condição física e emocional, que a qualquer momento era sujeito pela sua condição física, Jesus ter um aneurisma cerebral ou um infarto, como também um AVC. Para entendermos essa mensagem, a gente precisa entender acerca da anatomia e da fisiologia de Jesus. Jesus, ele entrou em agonia no Getsemane e o seu suor tornou-se em gotas de sangue a escorrer pela terra. E o único evangelista qual narra esse fato é justamente o médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ele é um fenômeno raríssimo e ele acontece em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o alto estresse intensivo e a angústia terrível de se sentir carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema, ela produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, fazendo com que o suor se misture ao sangue e se concentre sobre a terra e escorra por todo o seu corpo até a terra. Conhecemos a farsa preparada pelo Sinédrio Hebraico
o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romanos e Herodes. Pilatos cede e então, a partir daí, ordena a flagelação de Jesus. Os soldados prendem a Jesus pelo pulso a um pináculo do templo, naquele pátio. Os soldados despojam Jesus, então, a partir daí, a flagelação ela se efetua com um chicote chamado azorrague ou flagro, um chicote de 12 tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pontas finíssimas de ossos. E quando aqueles chicotes encontravam a pele de Jesus, eles arrancavam e fixavam na carne viva e arrancavam, delaceravam a musculatura de Jesus, chegando a atingir até órgãos profundos. Aquelas chibatadas foram no número de 40 chibatadas menos uma, equivalente a 39 chibatadas. Uma pessoa normal, ela só chegou até o último relato, segundo o historiador Heródoto, as pessoas chegaram a aguentar no máximo 20 chibatadas do chicote azorrague. As pessoas não chegavam nem até a crucificação, porque morriam já no flagelo. Então Jesus suportou 39 chibatadas e suportou. E Jesus, após sair daquele momento de escárnio do flagelo, Jesus agora passa pelo escárnio da coroação. Jesus agora é pego pelos soldados, e os soldados agora pegam uma espécie de capacete em forma de coroa e entrelaçam sobre a cabeça de Jesus. Esses espinhos eram espinhos da madeira de acácia, finíssimos e duros, de aproximadamente 2,5 a 3 centímetros de comprimento. Os soldados colocaram sobre a cabeça de Jesus, fazendo com que aqueles espinhos perfurassem o couro cabeludo, fazendo sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Os soldados, achando ainda pouco, eles pegaram uma espécie de cano e começaram a bater contra a cabeça de Jesus, fazendo com que aqueles espinhos, aquele capacete perfurasse e aprofundasse ainda mais a cabeça de Jesus, fazendo com que Jesus sentisse pontadas finas sobre a cabeça, pontadas pontiagudas, fazendo com que Jesus viesse até possivelmente ter uma síncope, um desmaio. Mas Jesus, ele suportou. A partir daí, do escárnio da coroação, os soldados pegam o braço horizontal da cruz, colocam sobre os ombros de Jesus, um braço horizontal que pesava de 42 a 60 quilos, e Jesus agora sai daquele local chamado Pretório até o Gólgota. Jesus vai caminhar agora cerca de 600 quilômetros em uma rua de terrenos irregular, de pé descalço, na via dolorosa. E Jesus, já fraco, perdendo muito sangue, fraco do flagelo pelo chicote azorrague, fraco pelo escárnio da coroação, fraco já pelo peso que carregava sobre os seus ombros. Mas Jesus suportou, conseguiu chegar até a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário os soldados pegam a Jesus, colocam sobre a cruz. A cruz era uma cruz que já estava posta em seu lugar, iria ser apenas levantada. Os soldados agora pegam um prego pontudo e quadrado e começam agora a pregar os pulsos de Jesus naquela madeira que era feita antes, um furo com uma broca para que facilitasse a entrada daqueles pregos. E os soldados agora começam a prender os pulsos de Jesus, e os pulsos de Jesus foram presos sobre esse local, os pulsos, não foi na mão, porque aqui tem os metacarpos e não tem estrutura suficiente para segurar o corpo de Jesus. Então, os soldados agora perfuraram o pulso de Jesus, agora o nervo mediano ele é lesado, fazendo com que cause irradiações e dores intensivas sobre todo o corpo até atingir o cérebro. Esse nervo mediano ele é lesado, ele é descomposto, certo? E Jesus suporta. E agora os soldados elevam Jesus e o colocam sobre a cruz do Calvário.
E Jesus agora, ele começa a entrar em uma fase de asfixia por exaustão. Jesus estava com seus pés e os seus braços fincados, pregados sobre a cruz, e o seu corpo tensionava para baixo, fazendo com que contraísse os pulmões, fazendo com que os pulmões de Jesus ficassem agora contraídos, dificultando a respiração. E Jesus também perdia muito sangue. Jesus na cruz do Calvário, ele venceu a asfixia, venceu o choque hipovolêmico, que o choque hipovolêmico é um fenômeno que acontece quando há perda excessiva de sangue ou líquido sanguíneo do nosso corpo, desidrata e acontece o choque hipovolêmico. Jesus venceu. Jesus venceu a asfixia por exaustão, Jesus venceu o choque hipovolêmico, e Jesus agora começa a entrar em uma fase de tetania, porque o corpo de Jesus já estava totalmente dilacerado, todo cortado pelo chicote, todo cortado, ensanguentado. E Jesus agora ele passa por um momento de asfixia e vence. Jesus, após vencer a asfixia, ele vence o processo de tetania, a hemorragia sobre o corpo de Jesus, mas Jesus vence. Jesus superou por amor a minha e a sua vida. Jesus suportou a cada dor. Jesus suportou a cada humilhação física, mental e emocional pelas nossas vidas, para nos conceder o direito à salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus, no processo de crucificação, Jesus, ele não veio a morrer nem de asfixia por exaustão, como alguns relatam. Jesus não morreu de tetania. Jesus, ele morreu de choque hipovolêmico. Jesus suportou o choque hipovolêmico no começo da crucificação, mas mais à frente Jesus veio morrer de choque hipovolêmico. Porque se você observar, João vem dizer que após um soldado transpassar o corpo de Jesus, começa a sair sangue, e após secar-se todo o seu sangue, sai água. Jesus estava dizendo em outras palavras: eu estou te dando vida e em seguida te dando o meu espírito, pois sangue representa vida e água representa espírito. Então Jesus, a morte dele física foi por meio do choque hipovolêmico, perda excessiva de sangue e de líquido sanguíneo no seu corpo. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma parte acerca da anatomia e fisiologia física de Jesus, um dos processos aos quais Jesus enfrentou durante a sua crucificação. E ainda vem o processo, acerca do processo psicológico. Jesus esteve perante o Sinédrio, passou 48 horas em média sem comer e sem beber água. Então, pessoal, espero ter ajudado. E como no começo eu falei, o cálice a qual Jesus se referia não era o cálice da crucificação, e sim o cálice concernente à sua condição física, que Jesus estava propício a sofrer tanto um AVC, por conta da sua pressão psicológica, poderia se romper algumas vezes do seu cérebro e provocar um AVC. Jesus poderia também ser provocado de um infarto ou um ataque fulminante, certo? Então o cálice é a relatividade, representatividade concernente à sua condição física e não concernente ao sacrifício vicário na cruz do Calvário. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Deus abençoe a todos.